E o Corinthians perdeu o René pro Vitória por uma quantia bem pequena. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história com exclusividade e fala também sobre mais um transfer ban pintando pro Timão. Últimas de mercado, bastidores, finanças e uma comparação preocupante dos números de Vini Júnior com a camisa do Real Madrid e da seleção brasileira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo falando sobre Maceió, atacante da Portuguesa, que foi alvo nos últimos dias do Remo, do Vasco, do Fluminense, foi sondado pelo Corinthians, pelo São Paulo, entre outros, mas ao que tudo indica, o Maceió permanecerá na luz. Pouquinho antes de gravar esse vídeo, por volta das 5 da tarde, conversei com o presidente da SAF da Portuguesa, o Alex Bourgeois, que me assegurou que não tinha nenhuma negociação avançada, a janela se encerra às 19 horas. Vinícius Júnior é um no Real Madrid e outro bem inferior na seleção brasileira, acho que isso é meio nítido e certo para todo mundo, beleza? Mas queria trazer números dos 20 últimos jogos do Vini com a camisa do Real e dos últimos 20 jogos do Vini com a camisa da seleção brasileira. Pela seleção foram 5 gols, pelo Real Madrid 12. Assistências à igualdade, 2 para cada lado. E participações em gol, 7 participações em gol com a camisa da seleção brasileira, 14 pelo Real Madrid. Minutos para participar de um gol, 233 minutos na seleção, 123 minutos pelo Real Madrid. Grandes chances criadas, 2 contra 4. Finalizações no gol, finalizações certas, 23 a 31. Dribles certos, 40 dribles certos nos últimos 20 jogos pela seleção. 50 dribles certos pelo Real Madrid. Só para completar o noticiário da seleção brasileira, que enfrenta na terça-feira a Croácia, contar que Carlo Ancelotti precisou cortar mais 2 jogadores. Rafinha do Barcelona e Wesley da Roma tiveram problemas físicos, musculares, lesão na coxa, e viraram desfalques. A ideia da seleção não é convocar novos atletas para essas 2 posições. E o Corinthians perdeu a disputa com o Vitória pelo atacante René da Portuguesa por conta de uma mixaria. Quero trazer esses números de forma exclusiva. Fui o primeiro a contar na tarde dessa sexta-feira que a Portuguesa fechou o empréstimo do seu artilheiro com o Vitória até o fim da temporada. Esse empréstimo vai render para a Portuguesa 700 mil reais. Depois de fazer essa publicação, recebi de uma das pessoas envolvidas nas tratativas que o Corinthians chegou a oferecer 600 mil reais. René fez todo o esforço do mundo para se mudar para o Timão e não para o Vitória. O Português então procurou o Corinthians e pediu para que o clube rival de São Paulo igualasse a proposta do Vitória. E a resposta que veio do Corinthians é de que a última oferta era de 600 mil. No fim das contas, o René foi emprestado para o Vitória por conta desses 700 mil reais. Há uma opção de compra com valores interessantes na visão da Portuguesa. René, que antes de se mudar para o Vitória, acabou estendendo seu contrato. O vínculo atual terminaria em setembro desse ano e foi prorrogado até dezembro de 2027. Atacante de só 22 anos de idade, que havia sido contratado de graça no início dessa temporada, fez 11 partidas pela Lusa com 7 gols, sendo 3 no Campeonato Paulista e 4 na Copa do Brasil, que fazem dele, inclusive, artilheiro da competição. Portuguesa que já havia perdido outro titular para o Vitória. Zé Vitor havia sido negociado 2 semanas atrás com o Leão Bahia. Quero contar que o Corinthians tem mais uma notícia ruim para essa sexta-feira. A Corte Arbitral do Esporte condenou o clube ao pagamento de 7 milhões e 200 mil reais ao Shakhtar pelo empréstimo de Maicon em 2022. A dívida era de 1 milhão de euros, ou mais ou menos 6 milhões de reais, mas houve um acréscimo de mais 200 mil euros por conta de multas, correções e juros de todos esses anos sem o pagamento. O Corinthians tem 45 dias para fazer o depósito na conta do Shakhtar, ou vai sofrer mais um transfer ban. Timão que tem sofrido e tido bastante dificuldade por conta de pendências do passado. Recentemente chegou a sofrer um transfer ban, conseguiu acerto depois de colocar mais de 40 milhões de reais nas contas de Matias Rojas. Corinthians que tem tratativas avançadas com o Tadieres para o pagamento de uma dívida superior a 30 milhões de reais por causa da compra de Rodrigo Garro. Para fechar o noticiário do Timão, Pedro Raul acabou ficando no clube. Apesar de propostas de Vitória e Remo, ele não quis se mudar para nenhum desses clubes. Já Arthur Cabral, que foi alvo do Corinthians ao longo de toda a semana, também não foi contratado. O salário de 1 milhão e 400 mil por mês foi o impeditivo para que o negócio acontecesse. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o Corinthians está desistindo de Arthur Cabral e fará uma proposta melhor à Portuguesa por René. Quero te atualizar sobre o último dia da janela de transferências no Corinthians.
Fui o primeiro a contar que o René, atacante da Portuguesa, interessa. Primeira proposta do Corinthians de empréstimo já foi recusada. A Lusa tem batido na tecla de que só aceita negociá-lo em definitivo por 750 mil euros. Negociação com Arthur Cabral esfriou porque o Botafogo insiste que o Corinthians assuma 100% dos salários do centroavante. Ele ganha no Rio de Janeiro 1.400.000 mensais. O Corinthians também não está disposto a pagar os 750 mil euros que a Lusa pede. A tendência é que a proposta do Corinthians seja menor, deixando o percentual futuro para a Lusa. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Alex Bourgeois, que é o presidente da SAF da Portuguesa, e ele me assegurou que não vai aceitar proposta de empréstimo ou proposta de venda com um percentual menor. Portuguesa quer, para negociar o atleta, 750 mil euros. René, que é o artilheiro da Lusa e da Copa do Brasil na temporada, são 7 gols marcados em 11 partidas, sendo 4 deles na Copa do Brasil. Jogador de apenas 22 anos de idade, contratado sem custos do futebol gaúcho no fim da temporada passada. Seu vínculo na Portuguesa se encerra no fim desse ano. Só para completar, Corinthians também tem até as 23h59 dessa sexta-feira para encontrar um goleiro. Foram várias as tentativas nos últimos dias. Pensaram em Lucas Arcanjo do Vitória, pensaram em Bruno Bertinato da Portuguesa, cogitaram a contratação de João Paulo, que pertence ao Santos, mas está emprestado ao Bahia, e não houve até agora nenhum acerto. Definição deve acontecer nas próximas horas, mas a busca por um reserva para o Hugo existe. Jean Souza, boa noite, Nicola. Fala para o Marcelo Paz renovar o contrato do atacante Kaique, porque ele só tem contrato até o meio do ano que vem. Boa observação, vou atrás disso. Kaique, que é alguém com moral lá, tá? Os caras gostam do Kaique, os caras têm a convicção de que o Kaique pode ser bastante promissor. O fato de o Kaique estar hoje lá no Corinthians é uma das justificativas para a não contratação do Maceió. O Maceió foi muito debatido internamente lá no Corinthians, se valia a pena ou não tentar contratá-lo, muita gente defendendo que ele fosse contratado, mas no final das contas entendeu-se que ele tiraria espaço do Kaique e brigaria por posição com o Vitinho. Então o Corinthians meio que desistiu dessa contratação. Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Boa noite, Nicola, cheguei agora. E o goleiro no Corinthians? Pois é, guris. Eu ouvi de uma pessoa no Corinthians que o Bertinato não foi contratado por conta da falha no jogo contra o Paysandu, 2-2, último lance da partida, um chute de fora da área. Ele pensa em engavetar a bola aqui, depois muda de ideia e acaba colocando a bola para dentro do gol. O gol que causou a eliminação da Portuguesa foi bem mal avaliado dentro do Corinthians. Havia uma turma que queria o Bertinato, outra turma meio contrária, e aí com essa falha, a turma contrária acabou prevalecendo, tá? Quero falar agora sobre o Corinthians com muitas atualizações. Arthur Cabral, Pedro Raul e Marquinhos. Começando pelo zagueiro do PSG, que está a serviço da seleção brasileira e deu entrevista importante. O Marquinhos admitiu que quando voltar ao Brasil vai dar preferência ao Timão, clube que o revelou, abre aspas para o Marquinhos, tenho mais 2 anos de contrato com o PSG. E depois, vamos ver, se eu for voltar um dia para o Brasil, quero voltar bem. No Brasil é muita pressão, principalmente no time que eu gostaria de voltar, que é o Corinthians. Se um dia voltar, com certeza o Corinthians vai ser uma prioridade. É o clube que me abriu as portas, onde tudo começou. Tenho um carinho enorme e gostaria muito de vestir essa camisa novamente. Você gostaria do Marquinhos no Timão em 2 temporadas? Acho que pode ser uma excelente alternativa para o elenco alvinegro. Para completar, Pedro Raul vai ou não para o Vitória? O Vitória é o maior interessado na contratação do centroavante, que é reserva no Timão. Importante registrar que o Vitória topa bancar até 60% dos salários. Pedro Raul ganha na casa dos 750 mil reais por mês. O Corinthians já topou esse empréstimo gratuito, arcando com cerca de 40% dos vencimentos. Mas, antes de gravar esse vídeo, já no final da tarde dessa quarta-feira, ouvi de uma pessoa do Corinthians que o Pedro Raul ainda relutava com a ideia, aguardando a possibilidade de outras movimentações do futebol nacional. Uma delas seria do Pedro Raul no Botafogo. O Corinthians chegou a sugerir a inclusão do Pedro Raul numa troca até o fim da temporada do Arthur Cabral. O Corinthians mandaria o Pedro Raul para o Botafogo e receberia o Arthur Cabral. Mas o que eu consegui apurar é de que no Botafogo o nome do Pedro Raul não é muito bem avaliado. Pedro Raul, ou melhor, o Arthur Cabral segue sendo a prioridade alvinegra para o fechamento da janela que se encerra nessa sexta-feira.
caso não exista acordo com Arthur Cabral, já há um plano B em andamento. A saideira sobre o Timão, Lingard, enfim, conseguiu o visto de trabalho e deve ter seu nome registrado no boletim informativo diário entre quinta e sexta-feira, ficando à disposição para o confronto contra o Fluminense que acontece assim que a data FIFA acabar. Já usa o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala, minha turma, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias do Corinthians nessa manhã desse sábado para você ficar animado sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado e noticiado no dia a dia do Bastidores do Timão. Peço humildemente para você dar o like neste vídeo, neste sabadão, para você ficar tudo mais e agitação total do Coringão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!